Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero ler Atos 6, capítulo 6, versículo 1 ao 6. Coloca na tela. Deixa eu ver como que está aquela versão ali. Deixa a NVI mesmo, tá? A palavra diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, preste atenção nesse detalhe, tá, gente? Os judeus de fala grega, entre eles queixavam-se dos judeus de fala hebraica. Então ele está falando de dois grupos de judeus, um de fala grega e um de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os doze apóstolos reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. Repete comigo: bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Olha a qualificação dos homens que eles estavam levantando, queridos: homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Queridos, feche teus olhos, quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela oportunidade de mais um dia estar aqui diante do Senhor, ministrando a Tua palavra. Peço perdão pelos meus pecados, peço a Ti ajuda para que a Tua palavra seja ministrada conforme o desejo do Teu coração. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, eu sou limitado, mas tenho certeza que se Teu Espírito estiver no controle, Pai, não há limitação nesse lugar, não há limite para aquilo que o Senhor deseja fazer. E em nome de Jesus eu declaro total dependência do Senhor, peço a Tua ajuda através do Teu Espírito, para que a Tua vontade se cumpra aqui essa noite, Deus, em nome de Jesus. Já vivemos dias especiais na Sua presença, mas sabemos, Pai, que ainda tem mais. E nós queremos, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que nossas vidas sejam tocadas pela Tua presença, Pai, e que essa palavra ela venha de uma forma, Pai, a gerar fruto em nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Quem pode aplaudir bem forte o Senhor, queridos? Queridos, preste atenção. O que eles estão fazendo aqui? Eles estavam escolhendo homens de bom testemunho, homens de sabedoria, né? Cheios do Espírito, amém? Vocês entenderam essas 3 qualidades, amém, queridos? Para quê? Para cuidar das pessoas. A finalidade de levantar esses homens era para cuidar das pessoas, para servir a mesa. Ah, mas não precisa de sabedoria para servir a mesa. Depende da mesa. Depende qual mesa. Se essa mesa, queridos, é proveniente da casa do Pai, com certeza precisa de muita sabedoria e está cheio do Espírito Santo. A gente não serve a mesa do Pai de qualquer jeito, amém, queridos? Nós precisamos ser capacitados pelo Espírito para fazer isso, para poder servir ao Senhor. E amados, olha só o que nós temos nessa passagem, algo comum nas igrejas desde o início da igreja primitiva: grupos. Um grupo de fala, um grupo judeu de fala grega e um grupo judeu de fala hebraica. Queridos, se nós voltarmos ao capítulo 5, nós temos a demonstração do poder de Deus em meio ao povo. Então lembre-se, nós estamos numa série falando sobre o ato dos apóstolos, e nós estamos aprendendo com eles aquilo que Deus operou no meio deles, aquilo que Deus fez no meio deles. E aqui a gente já começa a identificar, queridos, circunstâncias, situações dos dias de hoje.
Então nós vemos aqui, queridos, no capítulo 5, em Atos 5, versículo 14 ao 15, que é o capítulo anterior, o qual nós ministramos semana passada, no culto passado, melhor falando. Ele diz assim: em cada vez maior, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas, os colocavam em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Quem lembra desse versículo? Quem lembra? Pastor, eu não lembro, não tem problema, queridos, a gente vai fazer você lembrar. O que ele está dizendo então, queridos? A igreja estava crescendo, a igreja estava acontecendo, o propósito de Deus para aquelas vidas estava se cumprindo. Então nós vemos que as coisas estavam acontecendo e as pessoas estavam crendo em Jesus, mas de repente os apóstolos, eles se deparam com algo para resolver, eles se deparam com um problema. Diga para essa pessoa que está ao teu lado: um problema. E eles precisam trazer uma solução. E qual é o problema? Diga para outra pessoa agora: o descontentamento do povo. Então, amados, o que nós temos aqui? A igreja acontecendo, as coisas acontecendo, os sinais, as maravilhas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. E daí nós vemos dois grupos descontentes com algo que estava acontecendo. Vocês estão aqui, queridos? Então, os cristãos judeus de língua grega, eles estavam reclamando contra os cristãos judeus de língua aramaica, porque suas viúvas estavam sendo negligenciadas. Olha só a preocupação deles, queridos. Eles estavam falando para os outros, falando assim: ei, as nossas mulheres não estão sendo cuidadas como as suas. Eles estão dizendo assim: ei, o lado que você senta é melhor de ouvir do que o lado que eu sento. O que nós temos aqui, querido? Descontentamento. Descontentamento. Então, este atrito foi bom? Sim ou não? A palavra é sim. Por quê? É ruim porque tem atrito, amém, queridos? Atrito não é bom. Mas ei, preste atenção uma coisa, queridos. Problema desenvolve pessoas que solucionam problemas. Amém, queridos? Se eu tenho um problema, provavelmente eu vou criar um resolvedor de problemas. Ou eu posso também encontrar aqueles que param diante do problema, porque existe também, amém, queridos? Mas aqui nós vemos que o problema que foi gerado, ele gerou, ele trouxe para o corpo um grupo de pessoas de bom testemunho, cheios do Espírito, cheios da sabedoria do Senhor. Posso falar uma coisa? Esse grupo já estava entre o povo? Sim ou não? Sim ou não, queridos? O que vocês acham? Sim ou não? Estava. Eles só foram descobertos por quê? Porque houve um problema. Então, queridos, os problemas fazem com que pessoas de bom testemunho, cheias do Espírito, cheias de sabedoria, apareçam. Olha para essa pessoa agora do teu lado. Fala: é você. Se ela não está com uma cara bonita, profetiza sobre ela. Fala: vai ser, em nome de Jesus. Fala assim: eu não posso dar um jeito, mas Deus pode. Amém, queridos? Amados, então nesse momento foram escolhidos entre o povo homens que pudessem dar suporte ao ministério dos apóstolos. Aqui surgem aquilo que nós falamos de diáconos. Amém, queridos? Então, quem são diáconos? Homens de bom testemunho, cheios do Espírito, cheios de sabedoria. Repete comigo: bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Agora fala bem alto: sou eu. É você.
Vamos aplaudir o Senhor, queridos, porque Deus levantou um monte de homens cheios de sabedoria nesse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora Deus pode trazer os problemas. Estamos cheios de resolvedores de problemas. Glória a Deus. Então são escolhidos 7 servos. E amados, escolhidos na própria comunidade de língua grega, que foram os caras que causaram o problema. Vocês estão aqui? Quem que estava reclamando? Os gregos. Vocês estão reclamando? Então solucione. Assim, foi o que eles fizeram. Então, amados, se você se lembra, todos os 7 eram cristãos judeus de língua grega. Eles eram da comunidade que estava se sentindo excluída. 2 desses servos, Estevão e Filipe, eles desempenharam um papel importante nos eventos que veremos a seguir. Então 2 desses servos, eles se destacam. Olha que interessante, queridos. A palavra de Deus, ela é rica em detalhes, e ela nos enche, sabe? Ela nos impulsiona, ela, cara, instiga aqueles que anseiam por algo com Deus, queridos, a buscar ainda mais, a mergulhar mais fundo, a entender a vontade de Deus. Atos 6:8 diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. O que Estevão fazia? Realizava grandes sinais e maravilhas entre o povo. Amém, queridos? Posso colocar uma observação aqui? Estevão foi chamado para quê? Fala para essa pessoa que está ao teu lado: servir a mesa. O que ele fazia? Servia a mesa. Mas a Bíblia está falando que ele fazia sinais e maravilhas. Será que ele orava e falava assim: prato encha? Será que era isso, queridos? Vocês estão entendendo, queridos? Sabe o que ele está nos ensinando aqui? Que um homem que foi chamado para andar 1 milha, ele andou quantas? 2, 3, 4, 5. Ele foi além daquilo que ele foi chamado para fazer. Ele foi mais longe, queridos. Ele falou assim: não, eu fui chamado para servir a mesa, eu fui chamado para cuidar das viúvas, mas ei, eu vou mais longe. Ele não se limitou, queridos, pelo fato dele simplesmente estar ali com um crachá, ou simplesmente estar numa posição. Eu só faço isso porque é isso que me mandaram fazer. E essa que faz a diferença na vida de muitas pessoas, queridos. Muitas pessoas, elas são diferenciadas não pelo que elas foram chamadas a fazer, mas pelo que elas se dispõem a fazer, que vai além do chamado delas. E amados, Estevão, ele fora chamado para exercer um ofício, mas vemos que ele vai além daquilo que ele foi imputado como responsabilidade. Ele não apenas cuida das viúvas, mas ele está nas ruas, na linha de frente, pregando o evangelho. Então ele está lá cuidando das viúvas, ele está cuidando das crianças, mas ele também está falando de Jesus, ele também está pregando o evangelho, ele também está orando pelas pessoas, querido. Ele está fazendo mais, ele está indo mais longe. E é irônico, porque, queridos, Estevão foi levantado justamente para que os apóstolos pudessem se dedicar à palavra. Estevão, ele foi levantado para que os apóstolos... tiraram o meu som aqui. Danta, para de mexer aí, Danta. Olhe para trás, gente. Foi o Danta. Amém? Pronto? Aí, deixa assim. Não mexe aí. Glória a Deus pela sua vida, Danta. Vamos voltar aqui. É irônico por quê, queridos? Porque, Estevão, ele foi levantado para que os apóstolos pudessem se dedicar na ministração da palavra. E o que Estevão está fazendo? Ele está pregando a palavra. Mano, olha só isso. Ele está vivendo o evangelho, ele está cumprindo o ID, ele está escrevendo o livro de Atos.
Falar nisso, queridos, domingo que vem eu tenho um presente para vocês, não percam o culto, amém? Glória a Deus, tá bom? Convide um amigo, aqueles que estiverem no culto ganharão o presente. Quem não vir, depois é só para visitante, amém, queridos? Aí se você é visitante, nunca veio na igreja, aí vai ganhar o presente, amém? Chegou lá, né, Java? Glória a Deus. Então, amados, eu falei, né, eu vou dar um presente para vocês, nem sabia se tinha chego, mas chegou, né? Glória a Deus, amém. Então, amados, repete algo comigo. Ninguém segura Estevão. Cadê os Estevão dessa igreja? Oh, aleluia! Posso te falar como que morreu Estevão? Glória a Deus, nós vamos falar como morreu Estevão, queridos. Porque nós fomos chamados para pregar o evangelho. E Pedro e os apóstolos, eles se reuniram e escolheram os diáconos, tá? Para servir a mesa, para cuidar das viúvas, para que eles fossem liberados para pregar o evangelho. Aí, queridos, aparece um Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de poder e graça de Deus. E ele sai, queridos, fazendo o quê? Pregando o evangelho. Pregando o evangelho. Então, amados, Estevão, ele é um cara zeloso por Jesus. E quando ele termina de cuidar das obrigações que o diaconato lhe imputa, ele tem coragem de pregar o evangelho. Então ele fala assim: ei, parei, já terminei o que eu tinha que fazer. O que mais? É aquele cara sedento por Jesus, queridos. É aquele cara que não descansa. Vai além. Aonde tem os enfermos, aonde tem os perdidos, aonde tem as pessoas que precisam de Jesus. É o cara que está em todos os lugares. Você fala assim: meu, mas quem é você? Sou Estevão. Queridos, mas a coragem de Estevão, a ousadia de Estevão, o coloca em apuros. A prisão, queridos, de Estevão, ela veio porque ele começou a pregar o evangelho. Então, nós falamos aqui, glória a Deus pela ousadia de Estevão, né? Mas você sabe o que custou isso para ele? Só que detalhe, queridos, muitos de nós, quando olhamos para o que custou, a gente não dá esse passo. Por quê? Porque custa, queridos. Custa. Há um preço muito alto a ser pago. Tem coisas que você só vai viver com Deus, queridos, se você se lançar na presença de Deus. Se você deixar de lado, queridos, tudo aquilo, sabe? Eu posso falar uma coisa, queridos? Sim ou não? Sim. Eu ia falar de qualquer jeito, tá? Só pergunto para desenrolar um pouquinho o culto, amém? Mas posso falar uma coisa, queridos? Eu era uma pessoa que falava mal de pastor. Falava. Sabe o que eu falava de pastor? Pastor é tudo ladrão. E sabe o que eu escuto hoje? Pastor é tudo ladrão. Só que eu sei que isso não é uma verdade hoje. Só que naquela época eu achava que era. Achava que era verdade. Achava que ir para a igreja, queridos, era coisa de... Vamos usar uma palavra bonita, né? De gente feia. Ficava na igreja, para com isso, essas paradas de igreja. Eu falava assim: ah, meu, dá licença, cara, né? Tem mais coisa para fazer, coisa melhor para fazer do que ficar nessas pira aí de crente. Eu era uma pessoa assim, queridos. Detestava crente. Sabe, falava mal de crente mesmo. Xingava e falava um monte de besteira, um monte de coisa que eu não sabia. Por quê? Porque eu nunca me relacionei com a palavra de Deus, nunca tive experiência com Deus, não conhecia Jesus Cristo. Então eu achava que o que eu ouvia era verdade. Mas eu só posso saber de uma coisa se eu experimentar, amém? Sim ou não? Quem gosta de quiabo aqui?
Bem pouquinho. Quem não gosta de quiabo? Quem já experimentou quiabo? Muitos de nós experimentou para saber que não gosta, amém? Mas tem pessoas que não gostam, mas nunca experimentaram também. Não é verdade? Sim ou não? Então, queridos, mas voltando para Estevão, aquele momento não era um bom momento de pregar, queridos. Aquele momento que eles estavam vivendo não era um momento bom para ir para as ruas. Vocês lembram que os apóstolos, eles haviam sido advertidos? Eles falaram: ei, vocês não preguem mais sobre Cristo, vocês não podem mais ir à rua. Então eles foram, queridos, espancados porque eles pregaram. Aí Estevão sabia disso, porque andava com eles. A palavra diz que Estevão foi levantado no meio deles. Então ele provavelmente era um daqueles que estavam orando lá para que os apóstolos fossem soltos. Ele era conhecido. E amados, preste atenção em uma coisa que eu vou falar para você. Toda vez que você se posicionar para atender o chamado de Deus em sua vida, a oposição virá. Toda vez que você falar: agora eu vou me relacionar com Cristo, a oposição virá. Você passará por momentos difíceis, você enfrentará dificuldades, mas você pode enfrentá-las. Lembra que problemas geram resolvedores de problemas? Sim ou não, queridos? Então, você pode ser o resolvedor de problemas ou aquele que foge do problema. Atos 6:9 diz assim: contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão. Preste atenção nisso aqui, queridos. Quem que estava discutindo com Estevão? Era o Sinédrio? Não. E ele está falando aqui que levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus. Ei, ele está falando que a oposição está entre eles, está no meio deles, os caras de Cirene e de Alexandria, bem como da província da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram então a discutir com Estevão. Amados, vocês lembram que Estevão é um dos cristãos judeus de língua grega, sim ou não? E é a oposição de um grupo de falantes de grego. Amados, observe onde eles são, de onde eles são. Judeus de Cirene. Atualmente é a Líbia moderna, tá? Então quando você lê na Bíblia Cirene, onde que é Cirene? É a Líbia de hoje. Alexandria fica no Egito, bem como as províncias da Cilícia e da Ásia. Onde ficam essas províncias, queridos? É a Turquia moderna. Então esses homens começaram a discutir com Estevão, mas ele está falando que são judeus. Queridos, o que nós entendemos então? Esses homens são, assim como Estevão, são expatriotas, são judeus que emigraram de Israel e estavam voltando. Homens que estavam retornando. Agora você pode pensar, como eram os judeus de língua grega? Seriam menos zelosos? Menos leais às suas tradições? Eles viveram em outro lugar e foram expostos a outras culturas, queridos. Então esses homens, eles tinham algo no coração deles. Pense você mora em Rio Branco do Sul, amém? Aí você sai de Rio Branco do Sul e vai lá, vamos falar um país aí. Fala um país fora aí, alguém. Japão. Você vai para o Japão, né? Chega lá no Japão, cara, você esquece de Rio Branco do Sul? Ah, se eu fosse para o Japão, eu esqueceria. Você não esquece, irmão. Você vai lembrar das raízes, você vai lembrar das pessoas, você vai lembrar dos amigos, você vai lembrar da cultura. Você vai chegar no Japão falando grego do céu. Não, só que em japonês, né? Vocês estão aqui, queridos? O que eu estou querendo te mostrar, queridos? Que estes homens, eles tinham a cultura deles.
Eles tinham entendimento sobre aquilo que é ensinado aos judeus. E eles saíram e de repente eles voltam. E daí eles se deparam com o tal de Estevão. Eles encontram um Estevão que está ali bem feliz da vida, cheio do poder do Espírito Santo. Nós vemos que aqui são homens fiéis às suas tradições, à sua pátria. Então eles ouvem a pregação de Estevão e ficam furiosos. Por quê? Porque ele está pregando mudança em sua antiga religião. Ele está falando: ei, sabe tudo essa história aí que vocês conhecem? Então, paga, não é assim que funciona. Amados, ele está dizendo que Jesus é o Messias. Ele está dizendo que a morte de Jesus pagou a penalidade pelos nossos pecados. E ele está dizendo que somente a fé em Jesus trará salvação. O que tem de errado nisso, irmão? Nada. Não tem nada de errado para nós. Para mim e você, que somos cristãos, essa é a palavra, não é? Sim ou não, queridos? Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus é o único caminho. Jesus é o Messias. Jesus é o Salvador. Agora, cara, eu quero que você veja algo muito significativo. Como eu disse para vocês, algum desses gregos, desses falantes gregos, eles são da Cilícia, sudeste da Turquia. Uma das cidades da Cilícia era Tarso. Preste atenção, queridos. Quem é de Tarso? Saulo, que virou Paulo. Amém? O cara que é muito conhecido hoje como um apóstolo, que nos ensina. Só que antes dele ser Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. E por que ele era perseguidor dos cristãos? Provavelmente Saulo estava no momento em que Estevão estava pregando. Porque, cara, desencadeou uma ira dentro desse homem. Como que você está falando que aquilo que nós fazemos não é válido? Como que você está falando que aquilo que nós pregamos, que aquilo que nós ofertamos não tem mais finalidade? Então, queridos, Paulo, ele poderia muito bem ter sido membro dessa sinagoga, e Saulo provavelmente ouviu a pregação de Estevão, como eu disse para você, e isso pode ter enfurecido ele. Então, nós veremos a história de Paulo nas próximas ministrações. Ele está presente na execução de Estevão, e ele se tornará o grande perseguidor da igreja. Amados, Atos 6,10 diz assim: mas não podiam resistir à sabedoria, ao espírito com que ele falava. Eles não poderiam resistir a Estevão, ou aquilo que estava no Estevão. Aquilo que estava em Estevão. O que a Bíblia está falando, queridos? Que esse homem, Estevão, que foi chamado para cuidar das viúvas, para fazer o trabalho braçal, ele foi muito além daquilo que ele foi chamado. Era um homem cheio de temor, era um homem cheio de sabedoria, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem capacitado pelo Senhor, estava sendo usado para falar, queridos, com pessoas que conheciam da palavra. Ele não estava sendo chamado para falar com pessoas que não conheciam, queridos, ele estava falando para pessoas que conheciam da palavra. Ele é um pregador talentoso e estava dando voltas em torno dos seus oponentes, e aquelas pessoas não têm argumentos para discutir com Estevão. Então Estevão devia dizer lá: veja, Jesus é o Messias, e eles não têm respostas. Como assim Jesus é o Messias? E ficam naquela interrogação, aquele questionamento. Aí o que eles fazem? Quando as pessoas não têm argumentos, queridos, para defender as suas ideias, geralmente elas atacam. Uma pessoa, quando ela não tem base para defender, queridos, aquilo que ela acredita, geralmente ela se torna uma pessoa agressiva. E o que o versículo 12 está dizendo? Com isso agitaram o povo, começaram a fazer fervo, começaram a tumultuar os líderes religiosos, os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Então aqueles homens que estavam ali, de uma certa forma, sendo ministrados por Estevão, eles se agitaram, eles se enfureceram. Como que você está falando essas coisas?
Aí o que eles fazem? Agitam o povo. Por quê? Porque eles não tinham argumento para defender as ideias dele. E Estevão, ele estava tão cheio da presença de Deus, cara, que aqueles homens não conseguiam parar ele. Aqueles homens não tinham, cara. Se você chega numa pessoa que não tem a presença do Senhor, que não é cheio do Espírito Santo, você paralisa ela com as palavras. Você para a pessoa com as palavras, queridos. Agora uma pessoa cheia do Espírito Santo, queridos, não são palavras que param essa pessoa. A pessoa segue, ela vai para cima, ela está certa daquilo que o Senhor está falando ao coração dela. Então 2 acusações são feitas contra Estevão. São fornecidos por falsas testemunhas, pessoas que se levantaram, foram agitadas. Não, vem cá, diz isso a respeito dele. Tá, foram lá. Queridos, não dá para ter uma ideia do que Estevão estava ensinando. O que eu coloquei aqui, tipo, Estevão falando assim, ele é o Messias. Isso é algo que eu acredito que ele estava falando, amém? Mas não dá para ter uma ideia. Estevão estava ensinando isso. Atos 6,13 diz assim: ali apresentaram falsos testemunhos que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Então nós deduzimos que o que ele estava falando ia contra o tabernáculo e contra a lei de Moisés. Amém, queridos? E isso era uma falta gravíssima. Uma falta gravíssima para aqueles homens naquela época. O que Estevão pode ter dito sobre o templo, querido? O que será que ele estava falando? Imagine ele chegando lá: ei, qual que será que é o propósito desse templo aqui? Ele fala assim: você acha que o sacrifício dos animais podem pagar o preço pelos pecados? Porque, cara, essa era a cultura deles, era o ritual deles. O que eles faziam? Eles sacrificavam animais para expiação dos pecados. E de repente chega um piá cheio do Espírito Santo e fala: isso aí não vale de nada. Como não vale de nada? Não vale. Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Então não há mais necessidade de você sacrificar no templo. O que ele está dizendo para aqueles homens? O templo não tem mais serventia. Ele está indo, queridos, contra a cultura daquelas pessoas. Vocês estão entendendo? Ele está indo contra a cultura daquelas pessoas. Um homem cheio do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, está indo contra a cultura de um povo. Isso diz alguma coisa, queridos, para nós? Amados, Estevão estava pregando então que com o sacrifício de Jesus na cruz, os sacrifícios de animais não eram mais necessários. E que o sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas, então não precisa ficar se repetindo. Isso sim, queridos, é uma pregação radical. Em Jerusalém, nas escadarias do templo, imagina. Quando Jesus Cristo disse que o templo cairia e 3 dias depois estava reconstruído, os caras, mataram ele. Imagine esse homem dizendo aqui agora: não tem mais por que fazer isso, não serve para nada. Vocês estão aqui, queridos, estão entendendo? Amados, a morte de Jesus, ela realmente pagou o preço pela nossa dívida. A nossa dívida eterna no pecado, tá? Mas como que você mostra para essas pessoas? Como que você convence essas pessoas, queridos? Suponha ali, suposição, tá, queridos? Suponha que eu chegasse aqui e dissesse para você assim agora: quem é cristão aqui, queridos? Quem é cristão? Amados, deixa eu fazer uma pergunta. Quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Agora imagine se eu chegasse aqui para você: galera, não vamos mais usar a Bíblia. Está amarrado, irmão, diz. Mas imagine se eu chegasse aqui para você agora nós usaremos o livro chamado Evangelhos segundo Marcelo. O que vocês reagiriam? Nossa, pastor, que ideia legal. Vocês fariam isso? Glória a Deus. Se vocês falassem que fariam, eu quebraria essa prancha aqui. Imagine, gente, eu chegasse aqui agora: vamos estudar
as cartas da Simone. Aí vocês iam ver a declaração de amor para mim. Cheia de coraçãozinho. Amor, eu amo você. Vocês iam seguir, gente? Não, mas são cartas de amor da Simone para mim. Vocês não iam seguir, por quê? Né, gente? Então agora pense. O que aqueles homens estavam ali, na cabeça deles, a hora que Estevão estava falando aí, você não precisa mais sacrificar. O preço já foi pago naquela cruz por Jesus Cristo. Ele estava simplesmente chacoalhando uma cultura. Ele estava mudando uma realidade. Ele estava trazendo para aquele povo, queridos, algo que eles não imaginavam na cabeça deles ser possível de acontecer. Amados, provavelmente, se eu trouxesse aqui o meu livro, que eu escrevi ontem à noite, Evangelhos Segundos, Marcelos, capítulo 3, versículo 2, vocês iriam se levantar e iriam embora. Eu vou comer um cachorro quente que eu ganho mais, né? Nem risoto iam querer no final. Vocês estão aqui, queridos? Vocês estão entendendo? Pense no cenário, pense aonde esse cara está, o que ele está vivendo nesse momento. Pense eu chegar aqui para você e falar, as regras mudaram. Você não precisa mais se arrepender dos teus pecados. Jesus, ele já fez tudo, você não precisa fazer mais nada. Isso é verdade, Jesus fez tudo, amém, queridos? Mas você precisa fazer algo sim. O que eu preciso fazer, pastor? Crer. Amém, queridos? Então Estevão diz, as regras mudaram, o perdão não vem por meio de sacrifício de animais, o perdão vem por meio da fé em Jesus Cristo. Seus sacrifícios se tornaram obsoletos. Aí então desperta algo no coração daqueles homens. Aí ele diz assim, os sacrifícios do templo estão no fim, uma nova era surgiu, a idade do Espírito, a era do Messias, a nova aliança foi estabelecida, o velho ficou para trás. Aqueles homens ficaram malucos, se revoltaram, se indignaram. Queridos, aquilo era ameaçador para o Sinédrio. Por quê? Porque o Sinédrio era visto assim como os caras do poder. E alguém estava chegando aqui agora e falava, praticamente anulou o poder desses caras aqui. Por quê? Porque o poder está com ele, o poder está com o Espírito. E se o Espírito está comigo, então o poder está comigo. Vocês estão aqui, queridos? Então volte e veja a declaração final do versículo 7, lá em Atos 6, versículo 7, diz assim, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. E amados, preste atenção em algo que está sendo dito aqui. Estevão, cheio do Espírito Santo, ele começa a ministrar a palavra. Ele começa a evangelizar, ele começa a proclamar o evangelho. E o que nós entendemos, queridos? Que o próprio Espírito Santo passou a convencer aqueles homens da verdade que vinha por parte de Deus. Porque ele está dizendo ali assim, que também um grande número de sacerdotes. Quem eram os sacerdotes, irmãos? Os sacerdotes eram aqueles que serviam no templo. E Estevão está dizendo agora, ei sacerdote, teu trabalho não é mais necessário, porque o sumo sacerdote assumiu o posto dele. Vocês estão aqui, queridos? Então, amados, esses homens que administravam o templo, eles que ofereciam os sacrifícios, eles estavam se voltando a Cristo. Eles estavam sendo convencidos pelo Senhor. Estevão provoca uma crise por meio da sua pregação. Queridos, quem já passou por crise aqui? E quem já passou por crise por causa do Evangelho? Já. Quantas vezes você na sua casa você falou, não, isso não vem de Deus. Como não vem de Deus? Você está maluco? Né? Porque você sustentou uma ideia, você defendeu uma causa. Vocês estão aqui, queridos? Acorde, cutuca essa pessoa que está ao teu lado aí, fala, acorde. Faz um esforço, tá, irmão? Vai mais fundo.
Lembra, Estevão foi mais fundo, ele foi chamado só para servir a mesa. Mas ele falou, não, também vou ouvir a palavra do pastor Marcelo no culto de domingo à noite. Né? Porque, depois de receber tanto no seminário, tem um pouquinho mais para encher. Amém? Glória a Deus, aleluia. Né? Mas aqui há outra acusação ainda sobre a vida de Estevão, queridos. Estevão está pregando contra a lei. Atos 6,13, este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Então, o judaísmo do primeiro século tinha dois grandes pilares da fé, queridos. O primeiro era o templo e seus sacrifícios. O segundo era a lei. O que movia, queridos, aquele povo era a vida deles em volta do templo e as leis que eles tinham como direção para a vida deles. Então, amados, muitos judeus, eles acreditavam que a salvação ela vinha pelo cumprimento da lei, e a lei dizia que eles tinham que sacrificar no templo. E Estevão estava dizendo agora que não, que a salvação não vinha através daquele ritual. Então, amados, Estevão se levanta e diz, a lei se cumpriu em Cristo, não estamos mais sob a lei, estamos sob a graça. Somos salvos não por manter um monte de coisas que devemos e não devemos fazer, mas pela fé que temos em Jesus Cristo, através da nossa fé nele. Então, queridos, você está ciente disso? Você consegue entender o que ele está dizendo aqui, queridos? Posso falar uma coisa? Isso era algo que estava causando naquele povo naquela época, amém? Nos judeus, porque ele estava falando aí, agora é só através de Cristo. Mas tem muito cristão, queridos, que se coloca debaixo da lei. E esquece que Cristo cumpriu um papel importantíssimo para que você fosse salvo. Amados, muitos cristãos têm a ideia de que existe uma grande balança e que suas boas ações serão pesadas contra suas más ações. E se o bem supera o mal, a porta para o céu se abre. Então é como que se você chegasse lá, queridos, diante de Deus, você levasse todas as suas boas ações, todas as suas más ações, e Deus fosse pesar. Então, 2 quilos de boas ações, 1,5 quilo de más ações, pode entrar. É assim, queridos? Se fosse assim, o que Cristo fez naquela cruz não valeu para nada. Não serve de nada. Não é pelas boas ações que nós somos salvos, queridos, é pela nossa fé em Cristo. É pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. O preço pelo nosso pecado, ele foi pago por Cristo. E o andar com Cristo gera santificação, gera santidade em mim, queridos. Então eu ando com Cristo, isso me santifica, queridos. E quanto mais eu ando com Cristo, mais eu desejo ser santo igual a Cristo. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais, queridos, mais eu reflito a imagem de Cristo. Então não tem nada a ver com as boas ações. Estevão era um bom homem, queridos, porque ele ajudava as viúvas? Sim. Ele era um bom homem porque ele cuidava das coisas do tabernáculo, das coisas que os apóstolos tinham que fazer? Sim. Mas não é isso que garantia a salvação dele. E não é por causa disso que ele pregava. Ele pregava porque ele cria. Ele pregava porque ele acreditava naquelas palavras. Ele acreditava naquilo que Jesus Cristo fez por ele, queridos. Por isso que ele pregava. E nós não pregamos porque temos um telefone, um microfone na mão. Nós não pregamos porque temos uma missão, uma incumbência, queridos. Porque eu sou o pastor, ou porque eu sou o presbítero, ou porque eu sou o diácono, ou porque eu sou o líder. Eu não prego por causa disso. Eu prego porque creio nele. Porque eu acredito naquilo que ele fez por mim. E conhecendo o que ele fez por mim, queridos, eu tenho vontade de falar. Amados, não existe uma balança. A Bíblia diz que não é assim. Imagine um homem bom e um homem mau, queridos, aos olhos dos homens.
Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e vemos assim: nossa, esse cara é tão legal, eu acho que ele vai para o céu. Mas você não sabe como que é o coração daquela pessoa. Você não sabe quais são os pensamentos, os desejos dela. Você não sabe o que ela faz, o secreto dela. Você não conhece essa pessoa. Você conhece o que a pessoa te mostra. Quem conhece é Deus. A gente não tem poder, queridos, de discernir se uma pessoa vai para o céu ou não vai para o céu. Se uma pessoa vai para o inferno ou não vai para o inferno. Ninguém de nós. Ah não, mas aquele cara está lá fumando maconha, vai para o inferno. Queridos, a Bíblia diz que só quem sabe é o Pai. E às vezes nós estamos dentro da igreja, enchendo igrejas, queridos, se comportando igual esses judeus, que achavam que rituais levavam para o céu. Rituais não levam para o céu, queridos. Um coração contrito, um coração quebrantado, sim. Um coração que exerce, queridos, o chamado de Deus, sim. Porque se você exerce o chamado de Deus, queridos, você está procurando agradar a Deus. E se você está procurando agradar a Deus, você está buscando a face de Deus, irmãos. E quando você busca a face de Deus, você começa a se assemelhar com Cristo. Você começa a conhecer Cristo. E coisas que nós fazíamos, deixamos de fazer. Por quê? Porque nós entendemos que aquilo desagrada ao Senhor. Não é porque agora eu quero fazer parte da igreja. Eu não abandono algo porque eu quero fazer parte da igreja. Eu abandono algo, queridos, porque eu sei que aquilo não está agradando a Deus. Eu não me coloco diante de uma situação porque agora eu quero fazer parte do corpo Bola de Neve. Ei, queridos, Bola de Neve não te leva para o céu. Bola de Neve não te salva. O pastor Marcelo não te salva. Quem salva é Cristo. Quem pagou o preço pela sua vida foi Cristo, não fui eu. Ele pagou um preço. Agora as tuas atitudes importam, sim. Para quem? Para Deus. E talvez alguém possa sim estar olhando para você, queridos, e olhando Cristo em você. Agora, que tipo de Cristo essa pessoa olha em você? Se essa pessoa precisasse vir a Cristo, se ela precisasse te ouvir e ser convencida por você de que Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, essa pessoa iria a Cristo através da sua vida? É isso que nós precisamos responder para nós, não para a igreja. Você não precisa responder isso para o pastor. Você não precisa responder isso para o teu líder, ou para o teu irmão, ou para quem quer que seja. Você precisa responder isso para você. As minhas atitudes, elas geram, sabe, esse amor por Cristo nas outras pessoas. Queridos, é radical, chega a ser chocante, mas é a essência do cristianismo, irmão. Obras não levam ninguém para o céu não, queridos. Efésios 2, versículo 8, 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não diz respeito a mim, não diz respeito a você. Queridos, não há nada que você possa fazer para se salvar. Sabe por quê? Porque Jesus já fez tudo. Não tem nada que você possa fazer. O teu esforço, queridos, para se salvar não é suficiente. O teu esforço não muda nada. Agora a tua fé em Cristo sim. A tua fé em Cristo sim, queridos. As pessoas vêm até mim, às vezes dizem: Deus não pode me perdoar, você não sabe o que eu fiz. A resposta é: não importa o que você fez, importa apenas o que Jesus fez. Jesus morreu por você, então deixe-o salvá-lo. Não importa, queridos, a tua história, não importa o teu passado, não importa onde você esteve, com quem você esteve. Importa aonde você quer ir, para onde você quer ir. Queridos, você deve deixar Jesus te salvar. Essa é a era da graça, a graça de Deus, queridos. Jesus já pagou o preço. Ele fez o que ele tinha que ser feito, queridos, para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus. Mas isso, queridos, isso não significa que eu posso
sabe, sair bem louco das ideias aí, né, largadão. Mano, se você anda com Cristo, você vai querer agradar a Cristo. Agora foge dessa mentalidade de que, não é meu tempo, não é para mim, não é isso. Queridos, Jesus morreu por mim e por você. Por nós. Porque às vezes a gente fala assim, não é meu tempo ainda. O dia que acontecer isso, então eu vou para Deus. Para com isso, irmão. Isso é a música que a gente canta ali assim, que a igreja será arrebatada agora. Pense, queridos, como que está o teu coração para esse momento, para essa situação. Se tivesse que chegar ali diante do Pai, ali, Pai, eu trabalhei para caramba, nossa, organizava a igreja, cantava, pintava, fazia isso, fazia aquilo, abria o culto, pregava e tal, e não sei o quê. Aí Jesus fala, você só não se arrependeu. Será que isso seria impactante nas nossas vidas, queridos? Ou não? Amados, então Estevão, ele está diante do Sinédrio, ele se deparou com o Sinédrio, e ele tem ensinado que tudo o que eles defendem está errado. Esse homem ousado, levantado para servir, que começa a pregar, ele chega diante do Sinédrio, os homens da lei, os homens que conhecem a palavra, e fala assim, tudo que vocês estão ensinando aí está errado. O mesmo Sinédrio que condenou Jesus, o mesmo Sinédrio que espancou Paulo, que espancou Pedro, que espancou João. E agora tem Estevão ali. Ele está falando, o que vocês estão ensinando é ultrapassado, Deus acabou com isso. Ele tem ensinado que a lei não é o caminho da salvação, fé somente em Jesus. Veja as palavras do sumo sacerdote, queridos. Atos 7, versículo 1, diz assim: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, são verdadeiras essas acusações? Isso que a galera está falando de vocês é verdade? É verdade que estão falando que vocês estão profanando o templo? Que vocês são contra, que você é contra a lei de Moisés? O que você responderia, queridos? Sabendo que aqueles homens que estão ali na frente, eles podem mandar te prender, podem mandar te matar. E o que Estevão faz no capítulo 7, irmãos? Se você nunca leu o capítulo 7 de Atos, leia. Ele é grande. Mas, amados, ele lança um discurso mais longo do livro de Atos. São praticamente 50 versículos de Estevão ministrando o Sinédrio. Queridos, agora você pode até pensar, não, Estevão está protelando. Sabe quando você sabe que vai dar ruim e você fica meio que empurrando, adiando ali, não, eu tenho que dar já que vai dar mal mesmo, vamos tentar adiar um pouquinho mais. Queridos, em certo sentido, é isso que ele faz sim. Em 50 versículos, Estevão examina praticamente quase toda a Bíblia, quase todo o Velho Testamento. Mas ele não está protelando, o que ele está fazendo é condenar o Sinédrio com suas próprias escrituras. O que ele está falando, aquilo que vocês ensinam está te condenando. Aquilo que vocês estão ministrando está te condenando. E isso traz para a gente, porque às vezes nós estamos querendo ensinar alguma coisa que nós não estamos vivendo. Nós estamos querendo mostrar para as pessoas algo que nós não fazemos. Queridos, o Brian está aqui, Eu conheço o Brian desde que ele era do tamanho dos piá dele. E queridos, uma vez o Brian foi me levar droga na janela do carro. E quando ele fez isso, eu saí dali e falei assim, poderia ser o meu filho. Falei, caramba, poderia ser meu filho. Aí Deus colocou algo, eu digo que é Deus, queridos, eu não me relacionava com Deus, mas eu senti algo no meu coração naquele dia. Falei, mãe, eu tenho que fazer alguma coisa, como se eu pudesse salvar alguém. Né? Vou salvar a vida do Brian. Aí eu comecei um projeto de futebol na frente da minha casa. Dali um pouco estava o Brian e o irmão dele treinando comigo. E sabe o que eu falava para o Brian? Brian,
não use drogas. Brian, não beba. Brian, não fume. Chu, não faça isso, que é o irmão dele. E sabe o que eu fazia quando eles saíam? Eu bebia, eu fumava, eu cheirava. Então eu estava falando para eles que eram meninos que eu queria alcançar, que eu queria, tipo, o bem deles. Pais, isso serve para nós, amém? Quero o bem do meu filho, quero que ele viva bem, que ele tenha uma história legal, mas eu não faço aquilo que eu estou falando para o meu filho fazer. Eu não pago o preço, eu falo para o meu filho se relacionar com Deus, mas o meu filho não me vê lendo a Bíblia. Eu falo para o meu filho que as coisas de Deus é importante, mas eu troco Deus por qualquer coisa. Qualquer coisa eu troco Deus. O que eu estou ensinando para o meu filho? Que eu sou um hipócrita. Desculpa a palavra, não se ofendam comigo. Mas é isso que eu estou ensinando. E era o que eu era. Eu fazia isso. Por que eu estou falando? Porque eu fazia isso, gente. Aí um dia, um menino que andava com a gente, ele morreu. Morreu pelo quê? Por causa da droga. O pai desse menino chega ali e fala: Marcelo, meu filho morreu. E eu comecei a chorar porque, cara, me pesou nas costas aquilo. Que eu falava pro menino: não fume. Um dia ele foi na frente da minha casa assim: Marcelo, eu vim pegar maconha. Eu falei para ele: eu não vendo maconha para você. Só que eu fumava e ele sabia que eu traficava. Aí esse menino morreu, queridos, numa tarde, usando droga, dentro do quarto dele, na casa dele, diante dos pais dele. Pai e mãe na sala, e o filho morrendo no quarto. Aquele dia eu falei assim: eu nunca mais vou fazer o futebol. Eu fiquei muito triste, eu fiquei chateado. Aí sabe o que aconteceu, queridos? Enterraram o menino, enfim. O cunhado desse menino se converteu. Esse homem me ganhou para Cristo. E daí eu me lembro que esses meninos chegavam para mim e falavam assim: ô Marcelo, e o futebol, e o futebol, e o futebol? E eu tinha falado que não ia mais fazer futebol, mas o Senhor tinha me alcançado. Eu falei assim: cara, Deus colocou algo na minha mão. Deus colocou algo na minha mão. Para quê? Para que eu possa alcançar esses meninos. Aí sabe o que eu fiz, queridos? Eu voltei com o futebol. Aí eu conheci o Águias da Bola. Aí eu fui de novo, atrás do Brian. Aí um dia, queridos, Deus colocou no meu coração algo maravilhoso. Marcelo, leva esses meninos para a igreja. E eu falava: meu, como que eu vou levar essa cambada de menino para a igreja? Porque era um monte de menino. Era uma galera de menino. Aí surgiu o Bola Bus. Quem que deu o nome para o Bola Bus? Eu falei: meu, vou pegar um ônibus, vou encher de menino e levar para a igreja. Quem que pagava? Eu. Quem que investia? Eu. Para quê? Para que o Brian pudesse estar sentado aqui hoje, tocando guitarra, e louvando e glorificando o nome do Senhor. Para que a família dele fosse salva, fosse alcançada por Cristo. Então, queridos, o que eu quero colocar para vocês? Às vezes, nós estamos falando coisas que nós não fazemos. Às vezes nós estamos querendo ensinar coisas que nós não vivemos. Comece, cara, apenas ensinar o que você vive. Comece apenas a fazer o que você foi chamado para fazer. Estevão foi chamado, ele quis ir além. Isso é errado, não é errado, queridos. Mas a palavra diz que esse cara era um cara de bom testemunho. Esse cara é um cara cheio do Espírito Santo, era um cara cheio de sabedoria. E ele foi além. Ele foi fazer mais. Mais, queridos. E posso te falar, queridos, tem vários testemunhos
de pessoas que jogaram bola comigo e foram alcançados por Cristo, porque um dia eu falei: eu vou sacrificar os meus domingos, eu vou sacrificar os meus sábados, para quê? Para levar futebol para essa piazada, mas para que eu possa pregar o Evangelho, para que eu possa pregar o Evangelho. Foi difícil? Claro que foi, queridos. Você acha que é fácil todo sábado você está lá levando uma bola de futebol para um monte de piá, queridos? Mas foram alcançados, tiveram experiências com o Senhor. Queridos, nós não temos tempo para passar por todo o sermão de Estevão aqui, mas há 2 temas que percorrem todo o sermão. A primeira é que você não pode colocar Deus numa caixa. Ele diz: você pensa que ao construir esse magnífico templo para guardar Deus, você domesticou Deus, você fez Deus a sua própria imagem? Ei, amados, não tem como a gente pegar Deus e colocar Ele dentro da igreja, e daí eu encontro Deus quando eu venho dentro da igreja. Atos 7, versículo 48, todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor, onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Ei, amados, nós não temos poder para fazer isso. Quem tem é Ele. O outro tema que ele fala está diretamente relacionado a esse. Ao longo do sermão, Estevão mostra como, repetidamente, a história de Israel rejeitou os mensageiros de Deus. Queridos, eu acabei de descrever um testemunho aqui. Sabe por que eu recebi a mensagem desse piá, quando ele foi na frente da minha casa falando do Evangelho? Porque o cunhado dele tinha morrido. Só que antes desse menino chegar, queridos, vários outros mensageiros de Deus vieram até mim falando de Deus. Várias outras pessoas vieram declarar o Evangelho para mim: e Jesus Cristo tem um plano na sua vida. Só que eu só escutei aquele homem. Por quê, queridos? Porque eu rejeitei os outros. E nós fazemos isso, nós estamos rejeitando os homens de Deus, nós estamos rejeitando a mensagem de Deus, nós estamos rejeitando a profecia de Deus. Nós estamos deixando isso passar, queridos. Atos 7, 51, 53, ele diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, e de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos, vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não obedecem. Olha que forte isso, queridos. Isso é forte, para a gente terminar um seminário de cura e libertação. Mas isso é muito válido para nós, queridos. É muito válido, porque nós precisamos entender. Nós estamos escrevendo o livro de Atos, amém? E se nós estamos escrevendo o livro de Atos, queridos, nós precisamos entender o que nós buscamos em Deus. Qual que é a finalidade de nós estarmos servindo ao Senhor? Porque, queridos, Estevão não tem medo de testemunhar a verdade. Ele não tem medo de morrer por isso. Nós vimos a sua coragem de pregar o Evangelho, sua coragem de dizer a verdade. Então aqueles homens se revoltam contra Estevão e decidem apedrejá-lo. Então o homem ousado, cheio do Espírito Santo, de bom testemunho, que foi chamado para servir a mesa, foi chamado para cuidar das viúvas, foi chamado para cuidar dos órfãos, para dar o suporte para que os apóstolos pudessem pregar o Evangelho. Ele resolve pregar o Evangelho, queridos. E o fato dele pregar o Evangelho, de dizer a verdade, decretou a morte física dele. A morte física. Queridos, olha o que Estevão fala, amados. Atos 7, 59 e 60. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ele caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Quem foi que falou essas palavras, queridos? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem.
Aonde que Estevão ouviu isso, queridos? Com quem que Estevão aprendeu isso? Com Jesus. De andar perto de Jesus, de ouvir Jesus. Ele foi para aqueles homens e falou assim: ei, essa é a verdade. Só que o fato dele falar a verdade despertou algo no coração daqueles homens, queridos, que quiseram matá-lo. E quando os homens quiseram matá-lo, ele falou assim: pai, recebe o meu espírito, porque eu estou pronto. Eu fiz o que o Senhor me chamou para fazer. É como Paulo: eu combati um bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Aí ele complementa: recebe o meu espírito e não imputa a esses homens o pecado deles. Então, queridos, como Jesus, as suas últimas palavras são: perdoe-os. E esse é um grande ensinamento, porque Estevão estava sendo apedrejado, e ele pede para Deus: perdoa os meus ofensores, perdoa aqueles que me fazem mal. Uma última esperança de que eles se voltem e respondam com a fé, porque, queridos, eles estão diante de um homem que eles estão apedrejando com todo o ódio, com toda a raiva no coração. E essa pessoa que está tomando um monte de pedrada, está olhando para Deus e falando assim: pai, perdoa-os. A esperança de Estevão, eu acredito nisso, que era que aqueles homens olhassem assim: meu, esse cara está morrendo à base de pedrada, e mesmo assim está pedindo para Deus nos perdoar. Consegue imaginar isso, gente? Às vezes nós estamos condenando as pessoas, em vez de pedir para Deus perdoá-las. Às vezes nós estamos colocando as pessoas em cruz, crucificando-as, só porque elas não concordam com a gente. E nós devemos perdoá-las, nós devemos pedir: pai, perdoa-lhes. Estevão, ele pesou o preço, ele calculou o custo do evangelho, deu um passo à frente e disse: estou disposto a desistir de tudo. E ele sacrificou tudo, e ele se tornou o primeiro de muitos. Amados, depois nós vemos os apóstolos, Policarpo, homens e mulheres, queridos, que deram a sua vida para defender o evangelho. Isso é escrever Atos, queridos. Agora eu te faço uma pergunta: quem aqui está a fim de escrever Atos? Porque, amados, não é só alegria. Você passará por momentos difíceis. A tua alegria vai ser chegar diante de Deus: Senhor, receba meu espírito. A tua alegria vai ser chegar diante do Pai e falar: ei, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Louvor, pode vir para cá. A pergunta que eu quero te fazer, queridos: você está disposto a desistir das coisas desse mundo? Você está disposto a abrir mão de reputação, de dinheiro, de carreira? Não que Deus vai tirar isso, tá, queridos? Não, às vezes as pessoas radicalizam isso, dizendo assim: ai, se eu for servir Jesus, eu não posso mais agora ser jogador de futebol. Ei, queridos, Deus vai te usar onde você estiver, com a capacitação que Ele te deu, com a inteligência que Ele te deu. Eu trabalho numa área, queridos, onde eu sou usado por Deus para falar de Deus para as pessoas incrédulas. Deus não me tirou do meu trabalho. Como eu disse para vocês outro dia, queridos, Deus agregou coisas na minha vida. Hoje eu sou um pastor, eu cuido da igreja, mas eu tenho meu trabalho secular. E lá, eu preciso ser pastor também. Não daquelas vidas, mas eu preciso dar o exemplo. Eu preciso mostrar que eu sou cristão. Eu preciso dizer no que eu creio. Hoje os caras dizem para mim assim: eles vão falar de mulheres, eles não falam comigo. Por quê? Porque eles conhecem a minha identidade, queridos. Eles não precisam brincar comigo.
Você viu aquela mina? Não, eles não brincam comigo assim. Por quê? Porque eles sabem quem eu sou. Eu não preciso desbaratinar na frente deles. Eu não preciso colocar uma máscara para dizer que, não, agora eu sou o funcionário aqui dessa empresa, então aqui eu sou diferente. Não, queridos, eu sou cristão. Eu sou cristão aqui na igreja, eu sou cristão na minha casa, eu sou cristão no meu trabalho. Eu sou cristão aonde eu estiver. E eu não preciso mascarar esse quadro, não. Esses dias o meu chefe me perguntou uma coisa assim, falou: Marcelo, eu não acredito que você tinha problema em falar em público. Daí eu perguntei: por que você está fazendo essa pergunta? Porque eu tinha problema de falar em público. Aí ele falou: eu não acredito que você tinha esse problema. Eu falei: mas por que você está me perguntando isso? Ele falou: porque você é pastor. Eu falei: como assim? Ué, você prega para as pessoas, você fala para as pessoas, como que você tinha problema de falar em público? Eu falei: eu tinha. Graças a Deus isso foi vencido. Mas assim como eu tinha problema de falar no meu trabalho, eu tinha problema de falar na rua, eu tinha problema de falar, pegar um microfone, para mim era um problema. Mas um dia, queridos, o Espírito Santo veio e encheu a casa. E é Ele que te dá ousadia, te dá capacitação para que você possa falar. Porque se eu for falar as palavras do Marcelo, queridos, são palavras vazias. Mas a palavra do Evangelho não é, a palavra de Deus não é. E se eu tiver que testemunhar o Senhor no meu trabalho, eu vou testemunhar. E Estevão, queridos, ele entendeu que aquilo custaria algo para ele. A pergunta é, sabe, você consegue renunciar a algumas coisas para viver a vontade de Deus? Você consegue ser quem você é aqui na igreja, lá na tua casa? Você consegue ser o cristão que adora, que louva, que levanta as tuas mãos e está ali cheio da presença do Senhor diante dos teus amigos que não são cristãos, que são seculares? Você consegue, queridos? Porque, queridos, escrever Atos é isso. Escrever Atos é quando você chegar no meio do povo lá fora e falar: ei, nós estamos aqui. Eu fecho com o que eu vou falar agora e a gente vai adorar o Senhor, queridos. E vamos embora para casa. Eu sei que nós estamos cansados, mas eu não podia deixar de compartilhar essa palavra. Dia 18 de março, nós nos programamos para fazer um culto lá na Praça em Serra Azul. Tudo pronto, vamos lá, vamos mobilizar, vamos fazer alguma coisa, tal. Aí de repente, queridos, eu recebo um comunicado de que não podemos fazer um culto lá. Por quê? Porque vai ter uma festa secular. Vai ter uma festa, um fervo de bandas de rock e não sei o que, galera fervendo e apavorando. Vai ter tipo praça de alimentação, brinquedos para as crianças, isso, aquilo, aquele outro. Qual que é a mensagem que vem na cabeça? Ai, nossa, vamos mudar? Aí o Espírito Santo me falou: mas por quê? Por que você vai mudar? Você não falou que você ia pregar o Evangelho? Eu falei: nossa, né, cara? Sabe o que eu fiz, queridos? Eu consegui o contato do cara que organiza o evento. E a gente começou a trocar uma ideia. E daí ele mandou uma mensagem para mim assim: ei, me explica como que funciona a igreja de vocês. Aí eu falei: nós somos sedentos por vidas. Foi isso que eu disse para ele. Nós somos apaixonados por vidas. Nós somos apaixonados por aquelas pessoas que não conhecem Jesus Cristo. E nós temos uma missão de falar o Evangelho para essas pessoas. Daí ele falou assim: a igreja de vocês consegue fazer um rock? Falei: consegue. Faz um rock, um reggae, um rap. Só funk que não, né, queridos? Nada contra. Você gosta, tudo bem, não tem problema, né? Mas sabe o que aconteceu, queridos? Esse homem, ele está abrindo o evento para que a igreja Bola de Neve vá lá na praça da cidade, no dia que toda a cidade vai estar reunida em prol de um evento, aonde nós abriremos o evento, orando pelo evento, declarando o nome de Jesus naquele lugar, e depois nós levantaremos um altar de adoração naquele lugar.
Depois eu entrego de novo o controle para Ele. Mas ei, queridos, eu estou indo lá jogar semente. Eu estou indo lá fazer o que eu fui chamado a fazer. Agora eu não vou pregar o evangelho porque vai ter uma festa secular. Ei, eu vou. E eu te convido a estar lá. Eu mandei imprimir 1000 flyers dizendo assim: ei, vem visitar a nossa célula. E eu preciso de você para estar lá comigo, entregando esses flyers, falando para essas pessoas: ei, você conhece Jesus Cristo? Posso orar por você? E o cara vai estar muito louco, chapado lá, queridos, e ele vai ser invadido pela presença do Espírito Santo, se convertendo a Jesus Cristo. Por quê? Porque você está lá. Isso é pregar o evangelho. Isso é escrever Atos. Porque uma pessoa vai dizer: um dia eu vim numa festa bem louca, tinha um monte de banda de rock, os caras tudo doido, e de repente aparecem uns malucos lá da Bola de Neve, que acham que são mais doidos que esses caras que já estavam ali, e levantam um altar de adoração a Jesus Cristo, e a palavra me diz que aonde a sola do meu pé tocar, esse lugar me será dado por herança. E queridos, eu estou tomando posse disso. Eu estou tomando posse disso. E eu estou te convidando a estar junto. Eu estou te convidando a fazer parte. Ei, Estevão, está na hora de se levantar, Estevão, e pregar o evangelho, de falar do evangelho, de falar de Jesus Cristo para quem quer que seja, em qualquer circunstância, em qualquer situação, para qualquer pessoa. Queridos, nós não fazemos acepção de pessoas. Nós não estamos aqui para dizer quem pode ou quem não pode. Nós estamos aqui para proclamar o evangelho e para amar aqueles que Deus tem somado, aqueles que Deus tem agregado, e amar também, queridos, aqueles que estão lá fora, que ainda não conhecem Jesus Cristo. Mas você pode ser um instrumento nas mãos de Deus, queridos. Você pode ser uma ferramenta de Deus para alcançar uma vida. Alguém pode conhecer Jesus Cristo porque você decidiu pregar o evangelho, porque você decidiu se levantar, porque você decidiu ir lá fazer o treino de futebol com as crianças, porque você decidiu dar um rolê de skate com os meninos ali na rua, porque você decidiu cantar um rap com os outros doidos que ficam lá na outra quadra, porque você falou: ei, deixa que eu vou lá. Eu não sei pregar a palavra do jeito que o pastor fala, mas eu sei cantar, eu sei fazer outras coisas, eu sei andar de moto, eu sei andar de carro. Ei, queridos, Deus usa quem tem disponibilidade. Deus usa você, queridos, não do jeito que você tá, mas Ele vai trabalhar em você, Ele vai cuidar de você. Aquilo que Ele tem que manter em você, Ele vai manter. Aquilo que Ele tem que mudar, Ele vai mudar. Mas Ele vai te deixar cada dia mais parecido com Cristo. A cada dia Ele vai te levar para mais perto de Jesus Cristo. E quanto mais perto de Jesus Cristo, queridos, mais ousadia, mais do Espírito Santo estará sobre você, queridos. Mais liberdade, queridos, na palavra de Deus você terá. Mais autoridade na palavra de Deus você terá. Santo, 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 santo. Você tem talentos, você tem dons que Deus te deu. Teus dons e teus talentos estão dentro de uma gaveta, mas Deus está abrindo essa gaveta e está te mostrando de novo os dons e os talentos que Ele te deu. Tem uma geração inteira esperando o teu posicionamento. Tem uma geração ansiando por Deus, e só precisa que os Estevão chegam para declarar o evangelho. Precisam para que os homens de ousadia, cheios do Espírito Santo, cheios da sabedoria do Senhor, se posicionem para pregar o evangelho. Rio Branco do Sul, queridos,
ela é do Senhor Jesus Cristo. Independente de ter uma placa na entrada da cidade ou não ter uma placa na entrada da cidade, Rio Branco do Sul pertence ao Senhor Jesus Cristo. E nem principado, e nem potestade, nem força demoníaca nenhuma vai mudar essa história. Por quê? Porque a igreja do Senhor tem se posicionado. Porque eu e você nos posicionamos. As nossas crianças pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Os nossos jovens pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Os adolescentes, eles pertencem ao Senhor Jesus Cristo. As famílias dessa cidade pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Mas eles precisam ouvir a palavra. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E Deus está tocando o coração de muitas pessoas nessa estação. E você está aqui, você sabe que Deus está falando com você. Deus sabe, você sabe que Deus tem te chamado. Você sabe que aquilo que Deus colocou nas tuas mãos é a ferramenta de Deus para tocar a vida dos teus irmãos. Ei, homens e mulheres de Deus, se levantem, se coloquem na presença do Senhor. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Pare de boicotar o teu ministério. Essa palavra é para você que é jovem e adolescente dessa igreja. Muitos de vocês têm vergonha de falar para os seus colegas de Jesus Cristo, de falar com os teus amigos sobre Jesus Cristo, de orar pelos teus amigos, de orar pelo teu pai, de orar pela tua mãe, de orar pela tua família. Mas ei, o mesmo Espírito que estava sobre a vida de Estevão está sobre você. O mesmo Espírito que deu ousadia a Estevão é o que te dá ousadia para falar em nome de Jesus Cristo. Não é porque você tem 10, porque você tem 15, porque você tem 18 anos que você não pode falar. Muitos jovens, muitos adolescentes têm ousadias para experimentar coisas, para fazer coisas que você sabe que não é legal diante do Senhor. Mas Deus está falando para você, tem essa mesma ousadia para falar do Evangelho. Tem essa mesma ousadia para proclamar o Evangelho de Cristo. Para falar de Jesus Cristo para as pessoas. Para falar para os adultos. Tem muitos adultos que precisam ouvir você falar. Porque Deus vai testificar ao coração desses homens e dessas mulheres. Ei, Deus está usando essa criança para falar comigo. Deus está usando esse adolescente, esse jovem para falar comigo. E você é um instrumento nas mãos de Deus. Você é a pessoa que Deus tem levantado nessa estação. E por que Deus está levantando uma nova geração, queridos? Porque muitos da geração atual não querem fazer. Deus chamou aqueles que foram libertos do Egito para entrar na terra prometida. Mas a murmuração, o posicionamento daqueles homens fizeram com que eles não entrassem nessa terra. Aí o que Deus fez? Deus fez com que a próxima geração entrasse. E é isso que está acontecendo nesse tempo. Deus está te chamando para entrar na terra prometida, para viver o propósito dele. Mas aí, se você preferir ficar, você vai ficar, mas a próxima geração vai entrar no teu lugar. A próxima geração vai ir no teu lugar e vai viver aquilo que era para você ter vivido. Então Deus está te chamando nesse momento. Ei, se posiciona. Comece a pregar o Evangelho. Comece a chamar as pessoas para a presença do Senhor. Comece a declarar, a profetizar, a orar e dizer: Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus me mandou até aqui para falar o quanto Ele ama você. Não espere, queridos, que algo sobrenatural aconteça. Só se posicione.
Moisés, ele só viu o mar se abrir a hora que ele pôs o cajado no mar, porque até então ele estava perguntando para o Senhor: e agora? E o Senhor fala assim: por que você me pergunta? Use o que você tem na tua mão. Bola de Neve, Rio Branco do Sul. E agora? Deus está dizendo: usa aquilo que eu coloquei em tuas mãos. Usa aquilo que eu coloquei em tuas mãos. Ei, Bola de Neve, Rio Branco do Sul, tem uma cidade para ser alcançada. Tem uma cidade para ser alcançada. Muitas pessoas estão esperando os enfermos virem. Muitas pessoas estão esperando, queridos, os cativos virem. Mas Deus está falando: é você que vai até o enfermo, é você que vai até o cativo, é você que vai levar as boas novas, é você que vai pregar o evangelho, é você que vai viver os sinais, é você que vai viver as maravilhas, naquilo que eu te ungi, naquilo que eu coloquei sobre as suas mãos. Então deixa Deus trabalhar através de você. Se posiciona, se posiciona. Eu declaro sobre essa igreja a mesma unção de Estevão, a mesma unção de Felipe sobre a sua vida, sobre a vida dos homens, sobre a vida das mulheres dessa igreja. Um espírito de ousadia, um espírito de intrepidez. Você não terá mais medo de falar do evangelho, você não terá mais medo de declarar a palavra de Deus, porque Deus está te enchendo, Deus está te capacitando, Deus está derramando do Espírito dele sobre você. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, em nome de Jesus. Face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto, com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e
Jesus, Tu és bom, Pai, Tu és maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem nos oferecido nesses dias. Que o Senhor seja glorificado, Pai, através das nossas vidas, através do nosso testemunho, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Aplaudo bem forte, Senhor, queridos. Toda honra e glória seja dada ao nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, queridos. Guarda essa palavra. Deixa Deus trabalhar o teu coração. Deixa Deus fazer a boa obra em você. Se você tem dúvida sobre o que Deus deseja fazer através de você, pergunta para Ele. Pai, mostra para mim. Deixa eu entender, deixa eu enxergar, deixa eu saber a Tua vontade sobre a minha vida, aonde o Senhor quer me usar, de que maneira que o Senhor quer me usar. Amém, queridos? Deus vai te mostrar, vai te capacitar. Elias, vem dançar aqui na frente. Não, brincadeira, Elias. Jorge, não chega para tanto. Eu sei que você está com espírito de ousadia aí. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, queridos, entregando as nossas vidas a Jesus Cristo. É um convite, tá? Se você entende que eu não quero, fica na paz. Mas se você deseja entregar a tua vida a Jesus Cristo, feche teus olhos aí, coloca a tua mão sobre o teu peito e declara essa oração comigo e diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. E o Senhor morreu na cruz por mim. E o Senhor morreu na cruz por mim. E eu agradeço E eu agradeço pelo Teu amor, pelo Teu amor, Teu cuidado Teu cuidado comigo. comigo. Eu declaro, Eu declaro, Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, o Salvador o Salvador da minha vida. da minha vida. Não há outro Deus Não há outro Deus além de Ti. além de Ti. Dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor, queridos. Aleluia. Amados, se você está aqui, fez essa oração, nos visita, tá? Tem Elias, vem aqui na frente agora. Aê. Aê. O Elias vai estar lá atrás com esse sorriso. Para pegar o teu nome, para orar por você. Amém. Glória a Deus. Amém. Se você é mulher solteira, depois a gente fala sobre isso. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos orar para fechar então, queridos. Tem algum recado? Tem aí, ó, o risoto, se você quiser. O Java está pagando aí para os visitantes. Amém? Se você é visitante, só procurar o Javan ali, ó. Está na bênção hoje, ele e o Moisés. Moisés se escondeu por quê, Moisés? Glória a Deus. Vamos orar para a gente fechar? Queridos, eu quero te convidar a dar a mão para essa pessoa que está do teu lado. A gente muito tempo não faz isso, né? E Deus, Ele tem falado algo muito forte ao meu coração sobre fazer de novo algumas coisas que a gente deixou de fazer. Amém? Glória a Deus. Você que está sozinho, por favor, procure alguém, dê a mão. Vem aqui, Mayuri, aqui, ó, junto com eles aqui, ó. Vem cá. Aqui, Léo. Aí, Andrei. Vamos fazer uma foto daqui um pouco. Cadê aí, pode bater daí, bate a foto lá da galera. Aí, antes da gente orar, vem cá vocês rapidinho, daí a gente ora. Aí, erga a mão do teu irmão. Aí. Mais uma, essa é pro Store, uma era pra timeline. Fala Jesus lindão. Glória a Deus, vamos orar lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Levante uma das suas mãos com o amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão do Espírito, te abençoe, que te conduza durante toda essa semana. Eu declaro que nada vai roubar aquilo que você recebeu esse final de semana, em nome de Jesus Cristo. Toda a vontade do diabo contra a tua vida é anulada, e os sonhos, os desejos de Deus, eles são reais
em você e através de você. No nome de Jesus, aplaudo bem forte o Senhor, queridos. Toda a honra e glória é dele. Aleluia, aleluia e aleluia. Glória a Deus.